A Bíblia Sagrada é um livro de orações, muitas orações que nos ensinam como devemos orar. Muitas orações que nos levam a dar graças ao Senhor. Nós queremos dar graças pelo legado de fé que hoje ecoa no coração da igreja. E eu quero, irmãos, me valer de uma oração feita pelo filho do amado rei Davi, a quem Deus usou para mobilizar Israel, a fim de equipar melhor Jerusalém e edificar o templo. Salomão, numa festa dos tabernáculos, festa de grande valor no calendário litúrgico de Israel, com gratidão, no mês de Etanim, no ano de 955 a.C., 12º ano de reinado de Salomão, ele reuniu toda a congregação e, auxiliado pelos levitas, pelos líderes da adoração em Israel, dedicou ao Senhor o templo que fora construído com a entrega dos bens pelo povo do Senhor, povo grato por tudo que das mãos do Senhor recebera. Nesse momento de culto ao Senhor, em oração, Salomão convidou o povo de Deus a olhar para o passado, reconhecendo a bondade de Deus em tudo aquilo que Israel recebera. Mas também convidou o povo de Deus em culto a reafirmar o compromisso de serviço ao Senhor. E por fim, chamou o povo de Deus a olhar para o futuro, a fim de que as gerações seguintes fossem também conclamadas a servir ao Senhor. Uma parte dessa linda oração, que encorajo você a ler por completo, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, a partir do verso 54. É o destaque que quero fazer hoje à noite. Mas como disse, será muito edificante para você fazer a leitura de toda essa oração. Vamos ler então, irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versos 54 a 62, diz-nos assim a palavra de Deus. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras com que supliquei perante o Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, para que seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Meus irmãos, o culto deveria ser, claro, liderado pelo sacerdócio. Mas, por licença do Senhor, ao rei de Israel, que era, claro, uma teocracia, em alguns momentos era dada a licença para que atuasse como sacerdote. E é o que acontece aqui, quando Salomão, no culto de dedicação do templo ao Senhor, assume o papel de um sacerdote com uma oração consagratória, ele mesmo abençoa o povo de Deus. Não era novidade este ato, porque o pai dele, Davi,
também havia feito o mesmo. Davi, especialmente em momentos de vitória sobre os inimigos de Israel, reuniu o povo de Deus, cantou louvores ao Senhor e abençoou toda a nação. Olhem para os versos 54 e 55 que lemos inicialmente. Diz a palavra do Senhor que depois de ter orado e suplicado ao Senhor, Salomão, de joelhos e com as mãos estendidas diante do altar, então abençoou a toda a congregação de Israel, dizendo aquilo que consta nos versos 56 em diante. Nesta bênção, fica evidente a gratidão a Deus por tudo que ele realizara na história de Israel. Uma pequena nação, desprovida de recursos bélicos, com escassos recursos materiais, mas a quem o Senhor protegeu em sua história e concedeu recursos extraordinários que serviram para a demonstração da glória de Deus entre todas as nações, muito especialmente as nações vizinhas, os povos semitas. Aqui está o chamado ao povo para lembrar-se da bondade de Deus, para os grandes feitos do Senhor na história de Israel, a fim de que esse povo reafirmasse a fidelidade ao Senhor e isso se tornasse exemplo para as gerações seguintes. Fidelidade de geração a geração é de fato, irmãos, o ponto fulcral dessa oração. O que vê está dizendo é: sejam fiéis ao Senhor, como Ele nos abençoou no passado e tem nos abençoado neste dia especial de dedicação do templo com a presença da arca e as tábuas da lei. Sejamos fiéis nos próximos capítulos da nossa história, porque Deus não muda, é atributo dele, ele é imutável. Esse convite fazemos hoje ao povo de Deus aqui reunido. Nós temos sido abençoados, muito abençoados. Conhecer a história dessa igreja é conhecer a história de um povo a quem Deus tem abençoado sem medida. Meus irmãos, enquanto temos nos preparado para a celebração do centenário desta igreja, temos revisitado aquilo que o Senhor tem realizado entre nós. E cada vez mais reconhecemos, Deus tem sido bondoso ao longo dos 97 anos de história desta igreja e desde 1938 com o nosso coro. Eles estão até jovens. Para quem completa 86 anos, parabéns. Depois me digam dos cosméticos que vocês usam. É claro que a Sâmila está muito mais bonita do mundo. Para quem nos visita, a Sâmila é a minha esposa, irmãos. Aproveitando a presença do pai e da mãe dela aqui, eu preciso também elogiar, né? Ganhar mais alguns créditos. Mas, irmãos, está em nosso aplicativo e está também em nosso site o projeto resumido do centenário desta igreja. O que temos apresentado diante do Senhor é o desejo de realizar um tempo de gratidão, celebração, mas também de proclamação do Evangelho, que é a base de sustento dessa igreja. Conheça o nosso projeto e você verá que Deus realmente tem nos abençoado. Por isso, o centenário dessa igreja será celebrado, se o Senhor permitir, com muitos e muitos atos de louvor ao nome dele. Queremos compartilhar com esta cidade as bênçãos da história desta que é a segunda igreja batista da cidade. Meus irmãos, o mesmo convite que Salomão fez ao povo de Deus no distante ano de 955 a.C., faça aos irmãos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. As páginas da palavra de Deus não estão embotadas pelo tempo, pelo contrário, porque são as palavras de Deus, o conteúdo da Bíblia, e Deus nos conhece muito antes de nascermos. É atualíssima a mensagem da palavra de Deus. Não precisa de atualização, porque é a palavra daquele que conhece cada capítulo da história da humanidade até o seu fim, até a volta do Senhor.
Nós temos sido abençoados. Nós temos recebido grandes privilégios do Senhor. Para mim, irmãos, é um grande privilégio. No domingo, me reunir com os irmãos e receber tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Deus tem nos abençoado. A nossa resposta, portanto, deve ser a resposta de fidelidade. Fidelidade dos mais antigos nesta igreja. Como é bom tê-los por perto. Fidelidade da juventude desta igreja. Como é bom ter a nossa juventude. A Luísa sorriu. É isso mesmo, Luísa. É muito bom ter a juventude aqui sorridente. Aí agora a Elisa sorriu também. A Sara, vamos parar por aqui. As crianças desta igreja. Meus irmãos, fidelidade é sinônimo de demonstração de zelo. Fidelidade é respeito por alguém. O dicionário da língua portuguesa diz que fidelidade é sinônimo de lealdade, de firmeza, de exatidão, de constância nos compromissos assumidos. Como é bom olhar para um coro que comemora 86 anos de história, coro que enfrentou dias difíceis e está vivo, e dizer: se o Senhor cuidou deste coro, por que não cuidará da sua igreja e daquilo que é mais importante, cada filho seu em particular? Quando visitei a irmã Olga Fialho, ela me dizia, irmão João Eringer, que houve uma época de escassez de músicos na igreja. E ela com o irmão se revezavam, e eu soube que em uma outra época a irmã Jerusa contigo. Onde está a irmã Jerusa agora? Em casa, mas a irmã Jerusa é sempre muito presente. Por que eu perguntei? Porque quando ela não está aqui, ela está lá no semear, tocando para as crianças. Certamente ela está conectada a nós. Esses irmãos vivenciaram dias difíceis, mas Deus os fortaleceu. E o Senhor trouxe cada um de vocês, cada músico aqui presente para esse dia, para nos dizer: a fidelidade do Senhor estende-se de geração a geração. Respondamos a tão grande fidelidade sendo fiéis ao Senhor, irmãos. O que Salomão, inspirado, diz é que devemos ser gratos ao Senhor por tudo. Olhem para o verso 56. Salomão está na oração dizendo: é bendito o Senhor, que deu descanso, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou, de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio do nosso pai Moisés, servo do Senhor. Que oração, irmãos, de um crente genuíno. Tudo que ele prometeu, cumpriu. Mesmo que sejamos infiéis, ele é fidelíssimo a ele mesmo. E por consequência a palavra dele. Nenhuma só palavra falhou de tudo que ele nos tem dito. Nos seus dias difíceis, irmãos, lembrem-se que Deus tem sido fidelíssimo ao conceder a cada um de vocês a mais bendita promessa cumprida, a salvação eterna. Irmãos, um crente que enfrenta dificuldades financeiras, que enfrenta enfermidades, que é decepcionado por pessoas e que é frustrado em seus planos, mas que é um salvo por Cristo Jesus, ele tem motivos para sorrir e para se alegrar. Nenhuma só palavra daquilo que o Senhor prometeu falhou. O Senhor sempre tem sido fiel às promessas feitas ao seu povo. Olhe para o livro que é a repetição da lei, o livro do Deuteronômio, capítulo 12, versos 10 e 11. Deuteronômio 12, verso 10. Veja o que diz a palavra do Senhor. A promessa do Senhor para o povo liderado por Moisés na saída do Egito para Canaã. Passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos,
e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Salomão sabia, o Senhor prometeu aquilo que era inacreditável a quem não vivia pela fé. Deus daria àquele pequenino povo descanso, terra para viver em paz, um lugar para adoração ao nome dele. Vejam, irmãos, que após a oração lida em 1 Reis, capítulo 8, lá no verso 63, é dito que Salomão passou a sacrificar ao Senhor animais, consagrou o rei e todos os filhos de Israel à casa do Senhor ao Senhor. Eles consagraram. Então Salomão, naquele momento, diz: sejamos gratos ao Senhor. O que parecia impossível, improvável, tornou-se realidade. Eis-nos aqui dedicando com alegria, cheios de prosperidade, o templo do Senhor. Como é bom lembrar de Jeremias, profeta que sofreu, chorou, enfrentou dias amargos. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 23, ao dizer que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã, Jeremias sentencia: grande é a tua fidelidade. Não há variação na fidelidade de Deus. Ele criou esse mundo, e apesar de tudo que temos feito, da pecaminosidade do homem, da maldade da humanidade, Deus tem nos sustentado. Grande é a fidelidade dele com a igreja. Mesmo, irmãos, com momentos em que a igreja esqueceu-se do evangelho em sua completude, deu mau testemunho em sua história, Deus continuou amando a igreja, chamando-a ao arrependimento e a reformar-se. O que Salomão está dizendo é que Deus sempre nos tem permitido vivenciar aquilo que sem Ele não passaria de sonho. Nossa igreja está chegando às portas do centenário, vibrante, cheia de sonhos, saudável, unida. Assim também o nosso coro que o Senhor tem permitido crescer em meio às adversidades da sua longa história. E esse é apenas o coro principal. Nós somos muito gratos a Deus por cada coro, 8 coros, que tem chamado as pessoas a valorizarem também o canto coral. E não é preciso brigar. O canto coral é mais uma expressão de louvor a Deus, e nessa igreja ele é sempre bem-vindo. Irmãos, nós encorajamos todos vocês a que valorizem cada igreja que tem amado esse ministério. Nós precisamos continuar valorizando o canto coral. Quantas vidas têm sido edificadas? Meus irmãos, este coro chega aqui depois de um tempo em que é acompanhado em oração, é discipulado. Esses irmãos vivem em comunhão. A vivência no coro é mais do que a preparação para o cântico. É o aprofundamento da dimensão horizontal da vida cristã. Um corista com o outro relacionando-se, crescendo em Cristo. E a dimensão vertical, vida consagrada ao Senhor. É tão bom poder dizer aos irmãos que quando o pastor titular e o ministro de música titular, a cada semana conversamos sobre temas, discutimos a ordem de culto. Nós fazemos isso como crentes em Jesus. Irmãos, esse crente chamado Tarcísio e aquele crente chamado Éder não são profissionais eclesiásticos. Nós planejamos aquilo que acontece aqui nos cultos principais da igreja, em oração, em conversa. E é tão espiritual que sempre acabamos felizes esses nossos encontros. Salomão está dizendo que também devemos viver na dependência do Senhor em todo o tempo. Veja o verso 57, 1 Reis 8, 57. Seja Deus conosco, como foi com nossos pais. Qual é a oração de Salomão? Senhor, não nos deixe, não nos desampare. O que poderíamos fazer sem o Senhor, irmãos? Quem sustentaria esta igreja com suas boas ideias? Uma igreja quase centenária.
Poderíamos, irmãos, nesse momento falar de uma igreja que vivenciou tempos áureos, mas está em declínio porque o tempo passou e as aspirações de quem frequenta a igreja mudaram e o estilo de culto é um tanto diferente nos nossos dias. Não! Sustentamos a mesma declaração de fé de 1927. Estamos aqui porque Deus é bom. Dependamos do Senhor e não de nós mesmos. Veja o verso 58 na parte A. A fim de que se incline o nosso coração para andarmos, Senhor, em todos os seus caminhos, guardarmos seus mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor ordenou aos crentes do passado, aos nossos irmãos do passado, sim. Irmãos, a palavra de Deus diz que os filhos de Abraão são os filhos da fé. Senão a descendência de Israel viria por meio de Ismael. A descendência é pela fé. A circuncisão é a do Espírito. Nós somos descendência daqueles que pela fé andaram nos caminhos do Senhor. O que eles nos ensinam? Sejamos dependentes do Senhor em todo o tempo, confiando na liderança do Senhor. Quem lidera essa igreja é Jesus Cristo, que se serve de membros, de pastores, segundo a vontade dele. E Deus tem nos abençoado com pastores excelentes que têm conduzido essa igreja ao longo de sua história. Pastores que por décadas aqui trabalharam fielmente. 2 pastores, juntos, por quase 70 anos, lideraram essa igreja. O saudoso pastor Rui Franco e o querido pastor emérito desta igreja, o pastor Arlésio. Deus, irmãos, tem providenciado os recursos necessários para que essa igreja continue caminhando em paz, confiando tanto na liderança do Senhor. E a liderança do Senhor se vê na palavra do Senhor. O que Ele nos quer dizer, Ele nos revela em sua palavra. Conheçamos e observemos a sua verdade. Desfrutemos desse cuidado. Veja o verso 59, quando Salomão diz que o Senhor faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, que o Senhor cuide de nós. Quando os inimigos de Israel querem nos atacar, o Senhor cuida de nós. Quando Israel peca e precisa de correção, Deus cuida de nós. Quando acertamos, Deus cuida de nós. Eu já falei aqui nessa noite que estávamos em meio aos nossos planos, pensando na aquisição de um novo órgão. E uma outra igreja, vivenciando um processo de troca do instrumento, foi tocada pelo Senhor para nos presentear. Irmãos, é um exemplo, é uma lembrança de que o Senhor já sabe das respostas às nossas orações antes que oremos, porque Ele é Deus. Mas Ele nos permite desfrutar do privilégio do relacionamento com Ele. Quando alguém diz assim, por que devemos orar se Deus é soberano e já sabe tudo que vai acontecer? É porque Deus quer te abençoar com o relacionamento com Ele. Ele já sabe de tudo, você e eu não sabemos. Nós precisamos orar. Nós precisamos muito orar. E depois de termos concluído que oramos muito, precisamos orar um pouco mais. Busquemos relacionamento profundo com o Senhor. Na oração de Salomão, então, ele olha para o retrovisor da fé e diz: vejam tudo que o Senhor tem feito. Sejamos gratos. Ele olha para o lugar em que está e diz: sejamos dependentes do Senhor. Mas ele olha também para o para-brisa da fé e diz: irmãos, reafirmemos o propósito de glorificar a Deus em todo o tempo. Verso 58, na parte B, ele diz: devemos andar assim, em todos os seus caminhos, mandamentos, estatutos e juízos. Vejam o verso 60, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. A base da convicção de Israel está no livro do Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Uma nação monoteísta. É aquilo que somos, irmãos. Nós cremos que existe um Deus bom, um ser espiritual,
que cheio de amor nos criou, porque é misericordioso nos tem sustentado. E porque é Deus grandioso, sábio, protetor, gracioso, tem nos conduzido, tem nos governado, e nós sabemos, nós os cristãos, ainda que pareça que esse mundo está fora de propósito, sabemos do fim de todas as coisas, da parousia. Sabemos do desfecho, sabemos do último capítulo. O spoiler já nos foi dado por aquele que escreve o enredo. O Senhor Jesus virá. E nós sabemos, estamos nas mãos dele. Verso 61. Então seja perfeito o nosso coração. Andemos com o coração sincero, obedecendo os estatutos e os mandamentos do Senhor. E Salomão diz-nos algo profundo, irmãos. No verso 62, no final, verso 61, no final, como hoje o fazeis. Ele mesmo, Salomão, segundo o texto bíblico, no final da sua vida tomaria decisões ruins, mas nesse momento da dedicação do templo ao Senhor, ele pôde dizer: irmãos, é o que temos feito, e vejam como Deus tem nos abençoado. Temos obedecido ao Senhor, temos atentado para a lei do Senhor, temos vivenciado aquilo que o Senhor espera do seu povo. Conheçamos então, irmãos, melhor a lei do Senhor, a sua palavra. Eu e você corrijamos nossas vidas segundo os mandamentos do Senhor. Toda igreja que acredita que é uma boa igreja está a um passo da derrota espiritual. Toda igreja poderosa, dia após dia, confessa pecados, examina-se diante do Senhor, revisa sua vida, suas práticas, suas ênfases. Os seus pastores a cada dia clamam de joelhos ao Senhor por perdão, por quebrantamento, por reavivamento espiritual. Proclamemos a palavra do Senhor a todos, dizendo: vejam como o Senhor tem sido bondoso conosco. Creiam nele e vocês provarão também da bondade do Senhor. Os compromissos anunciados por Salomão tornaram-se parte do culto ao Senhor nosso Deus. Não foi feita uma oração formal, uma oração cerimonial. Irmãos, esta é a oração de um homem que sabia estava diante do seu Deus em atitude de culto. No verso 62 é dito que ele com todo Israel sacrificaram diante do Senhor. Sabemos que nesta antiga aliança o Senhor permitiu ao seu povo relacionar-se com ele por meio do oferecimento de sacrifícios. Quando sacrifica com todo Israel, Salomão está dizendo: nós estamos diante do Senhor, precisamos agradar o Senhor, porque ele tem sido bondoso conosco. Nós precisamos sacrificar o Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Se ele retira o seu olhar e a sua bondosa mão de sobre nós, estamos perdidos. Salomão diz: meus irmãos, olhando para os súditos naquele momento, todos eram uma só congregação, precisamos sacrificar o Senhor, porque isso aqui é mais que um cerimonial cívico, é culto ao Senhor nosso Deus. A minha oração, irmãos, é que o exemplo do coro e BBP toque nós. Reconheçamos no ambiente do culto que há muito pelo que devemos agradecer ao Senhor. Que olhando para este coro e esta bela orquestra, como é bom ter vocês aqui, fiquem convidados para todos os domingos, manhã e noite, ficarem aqui ao meu lado. Olhemos para esses irmãos dizendo: nós dependemos do Senhor. Quem reuniu essas vidas, quem capacitou esses irmãos, quem tem usado o nosso regente, o maestro Haroldo, o Senhor. Aqui, lembrando de tudo que o Senhor tem feito e reafirmando o compromisso de serviço ao Senhor, pensemos nas consequências de um culto como esse. Sairmos daqui para dizer com amor, com mansidão, cheios de alegria a todo mundo: existe um Deus grandioso, confiem nele, ele tem sido fiel de geração em geração ao seu povo. Que Deus seja louvado entre nós, o nome dele seja bendito para todos sempre.
e que esta igreja, até a volta do Senhor, abra os seus lábios e se derrame em louvor ao Deus grandioso.